Fala galera de Marte, muito bom dia. Entrei aí, mas caiu aqui a live, então entrei novamente. Bom dia a todos. Estamos aí com mais um Smart Responde. Agora em horário novo, né? Pela manhã, 7h04 da manhã, terças e quintas. Então nosso compromisso aí agora 2 vezes na semana de trazer o conhecimento aqui de leilão de imóvel. Durante a semana a gente abre a caixinha de pergunta e responde aqui às terças e quintas. Esperar a galera aí entrando, né? Bom dia, Everton, Renan, Bonfim, Mara Liporace, Ferreira. Galera, vai entrando aí. O esquema é a gente responde primeiramente aqui as perguntas, né? Que foram feitas ao longo aí da semana, né? Na caixinha. E depois a gente responde aí as perguntas que vocês fizerem aqui ao longo da live. E ao final aí a gente abre também a possibilidade, se vocês quiserem entrar ao vivo para tirar alguma dúvida aí específica de leilão de imóvel, a gente também abre essa possibilidade aí. Valdenise, Bela, Luciano, Calil Imóveis, galera entrando aí. Já peço aí que chamem aí parceiros, né, amigos, parentes para acompanhar a live, que tem muita pergunta interessante aqui. De repente aí nessa parceria já sai a arrematação cotizada, que é como a Smart atua no mercado, né? Bom, galera, vamos começar então. A primeira pergunta aqui do Chronic, ele pergunta qual o nome do sistema que consulta o nome do morador no endereço do imóvel adquirido. A gente sempre fala que o leilão você tem que fazer um trabalho ali de diligência, né, prévia, né? Você tem que saber antes do leilão todas as informações de quem está ali ocupando o imóvel, né? Você não vai arrematar o imóvel sem nem ter noção de quem está lá. Então você faz esse trabalho prévio, identificando, conversando com o porteiro, com o síndico, vizinho. E nesse contexto aí é muito importante você ter acesso ali a telefone e dados de possíveis morador do imóvel. E existe na internet, né, uma série de dados públicos que são consolidados por algumas empresas que vendem esse acesso. Uma delas aí é o informe cadastral, mas tem várias outras que são dados públicos. A empresa ela junta esses dados e divulga. E você pode acessar essa informação de quem tem algum vínculo com aquele imóvel, pode ser um morador, um possuidor. Então você já consegue levantar ali a situação possível, né, de quem está ocupando o imóvel, que de repente pode ser um terceiro, um inquilino, pode ser uma pessoa que comprou através do contrato de compra e venda. Então você tem que fazer essa diligência aí prévia para saber quem está ali na posse do imóvel. Então esse site aí, Informe Cadastral, ele é muito bom. Facilita demais, consulta aí muito simples, não temos vínculo com ele, mas divulgamos porque é um site que atende, né? Então a gente recomenda sempre fazer esse trabalho prévio para identificar quem está ali na posse do imóvel, e de repente você já previamente se antecipa aí de repente a um risco de uso capião. Então é muito importante fazer esse levantamento. Galera que está entrando aí, se já quiser deixar pergunta, ao final aqui a gente vai trazer as respostas para as perguntas aí de vocês. E também, se alguém tiver interesse em entrar, a gente vai convidar aí ao longo da live, né? O Ezequiel Freitas entrando aí, tem uma pergunta do Ezequiel. Então vamos lá, pessoal. Respondido a primeira aí, o site para consulta, entre vários aí tem o informe cadastral. A próxima pergunta aqui é da Renata Bian, não sei se está na live aí. Sobre direito, ela pergunta, né? Direitos de matrícula vale a pena? Eu estou entendendo aqui que ela se refere ao leilão de direitos, né? Leilão de direitos sobre imóvel. Para quem não conhece, né? Leilão de direitos é um leilão mais complexo, não é tão simples quanto um leilão normal. O que está sendo leiloado ali, o que foi penhorado, não é a propriedade, são os direitos que a pessoa possui sobre a propriedade. Como é que acontece isso? Por exemplo, num contrato de alienação fiduciária, você comprou imóvel financiado e deu o imóvel em garantia para o banco, para pagar o financiamento. Enquanto você está pagando as prestações, o imóvel, a propriedade, é do banco. Uma propriedade resolúvel, né? Que depois que você quitar as prestações, a propriedade volta para você. Mas enquanto você está pagando, a propriedade é do banco. E se nesse meio do caminho, por exemplo, você deixa aí de pagar o condomínio vai entrar com uma ação aí de execução contra você e o imóvel não vai ser penhorado o imóvel, porque o imóvel é de propriedade aí do banco. O banco não tem relação ali
nessa ação. Então, o que vai ser penhorado são os direitos que essa pessoa possui ali sobre o imóvel, né? O direito de, após quitar todas as prestações, ter a propriedade plena do imóvel. E na hora que você, arrematante, arremata esses direitos, o que você está adquirindo? Na verdade, você basicamente está arrematando, comprando ali a posição desse devedor nesse contrato. Então, se existem prestações ainda a serem pagas, essas prestações, regra geral, serão assumidas pelo arrematante. Por isso é importante, né, nessa etapa prévia, você verificar qual é o saldo devedor desse contrato de financiamento. Por isso que há uma previsão legal ali de que seja intimada o credor fiduciário, né? O banco ele deve ser intimado para poder informar ali o saldo devedor desse contrato, que a regra geral é que esse saldo seja seu, você assume o saldo. Então você tem que fazer ali a sua viabilidade financeira sabendo o saldo exato para ver se é viável ou não. Tem gente que nem sabe disso, acha que está comprando a propriedade plena do imóvel e que não vai ter dívida nenhuma. Essa não é a regra. A regra é que quem está arrematando vai assumir o saldo devedor. Pode ter decisão diferente? Pode. O juiz ali, no caso concreto, ele pode determinar uma série de coisas. Por exemplo, no Rio, é muito forte aí o entendimento de que a arrematação é uma aquisição originária, né? Que rompe todos os vínculos com o proprietário anterior, com qualquer situação jurídica pretérita. Então, em alguns casos no Rio, a gente já viu aqui que em caso de arrematação de direitos de imóvel de contrato de alienação fiduciária, o juiz determinou depois ali a baixa do gravame da alienação fiduciária. Acabou, não existe mais alienação fiduciária. Então aí quem está arrematando, beleza, está arrematando a propriedade, não vai ter problema para registrar. Mas essa não é a regra, pode ser, por exemplo, São Paulo, o entendimento já não é no sentido que é aquisição originária. Então você vai assumir esse saldo devedor. Então você tem que saber previamente esse valor do saldo devedor e verificar se é viável assumir com esse saldo, né? O Calil Imóveis perguntando se nesse caso seria o valor do leilão mais a dívida com o banco. Você vai assumir a dívida, então você tem que viabilizar ali e colocar na calculadora qual é esse valor da dívida e se é interessante para você arrematar esse imóvel nessas condições ou não. É um leilão de condomínio, então ele vai pela dívida de condomínio, né? E a avaliação correta, né, que deveria ser feita correta, é do valor econômico desses direitos, que não corresponde ao valor de mercado do imóvel. É diferente. Se você pagou 50% do imóvel, está sendo leiloado direitos ali que correspondem a 50% do valor de avaliação. E normalmente a avaliação é feita do imóvel. Aí ocorre aí uma defasagem entre a avaliação e entre o valor econômico real dos direitos que a pessoa possui, né? Giovana perguntando, quando isso acontece, o arrematante paga o leilão, o leiloeiro e assume a dívida. A regra é essa. Então, normalmente, quando é feito ali, pela avaliação, né? O valor da avaliação é avaliado, e no segunda praça, ali, de repente, 50% do valor da avaliação, você vai pagar esse valor de lance, e o leiloeiro, e ainda vai assumir o valor da dívida, dependendo dos casos, você vai até pagar mais do que o valor de mercado do imóvel, porque a avaliação correta deveria ser feita sobre o valor econômico do bem, que é o valor total ali, menos o que já é o saldo devedor, né? Então, tem essa defasagem e na maioria das vezes pode ser um negócio ruim. Uma outra situação é o leilão ali de compromisso de compra e venda, né? A pessoa fez um compromisso de compra e venda, só que não registrou o imóvel, ou está quitado ou não está quitado, mas não está registrado. E essa pessoa teve aí esses direitos penhorados, levado a leilão. Quem for arrematar é a mesma situação. Se houver saldo devedor, vai assumir o saldo devedor, só vai conseguir registrar o imóvel depois que está. Agora, quando é compromisso de compra e venda, às vezes já está até quitado já. Aí é mais tranquilo, né? Se já está quitado, facilita demais, você não vai assumir saldo devedor nenhum, só vai ter o trâmite aí de fazer o registro da propriedade. Aí prosseguindo, né, os cuidados que você tem que ter nesses dois tipos de leilão aí, né, do compromisso de compra e venda e do devedor fiduciante, verificar no compromisso de compra e venda se a dívida já foi quitada e se existem, né, outros contratos que de repente é uma sucessão de compromissos de compra e venda, né? O proprietário vendeu ali para B, que vendeu para C, que vendeu para D, tudo com compromisso de compra e venda. Então você vai ter que checar se todos esses compromissos de compra e venda estão quitados,
se esses compromissos de compra e venda, se esses contratos constam ali no processo, se você tem acesso para poder conseguir fazer o registro, né? Porque existe aí o princípio da continuidade registral, tem que estar comprovada ali toda a cadeia sucessória do imóvel, então tem que verificar isso. No de leilão do devedor fiduciante ali, né, do contrato de alienação fiduciária, tem que se verificar o saldo do devedor, para você já saber previamente, tem que verificar se o credor fiduciário ali, o banco, né, se ele foi intimado para poder habilitar ali o crédito, informar o valor do saldo do devedor, verificar se houve a consolidação da propriedade, porque pode estar ocorrendo leilão de condomínio, em paralelo o cara deixa de pagar a alienação fiduciária e pode ocorrer a consolidação da propriedade. Na hora que consolidou a propriedade, esses direitos que o devedor tinha, ele não tem mais objeto, ele não tem mais direito nenhum. Então vai ser, o leilão de condomínio vai ser o leilão sobre algo que não tem valor econômico nenhum. Mas seria uma situação jurídica aí, inusitada. Então pode ocorrer 2 leilões e quem está rematando o leilão de direito depois que consolidou a propriedade está rematando algo que o valor econômico aí é zero, que é um objeto que não existe mais. Então pode ser um problema no futuro, né? E o princípio da continuidade registral, pode ser que você não consiga registrar o imóvel, porque a pessoa que foi executada, né, por exemplo, no contrato de compra e venda, no compromisso de compra e venda, ela não é a proprietária que consta na matrícula. Então vem lá um auto de arrematação, né, uma carta de arrematação, dizendo que o executado é A e na matrícula consta que o proprietário é B. Então o registrador de imóvel ele pode dar uma pendência ali, porque não há atendimento ao princípio da continuidade registral. Então é um leilão, não é para evitar, é para você entrar na hora que você compreende todas as variáveis envolvidas. Não é recomendável quem está começando já entrar no leilão desse, que existe uma série de fatores aí, umas variáveis que você tem que entender bem, como é que está disposto no edital, o que o edital falou, foi penhorado o imóvel ou foi penhorado direitos sobre o imóvel, o que o juiz falou ali sobre o saldo da arrematação. O saldo da arrematação vai pagar a dívida de condomínio e o que sobrar pode pagar aí o saldo devedor de financiamento. Então tem que ser feita uma análise bem mais detalhada. Então, para quem está começando, a gente não recomenda, assim, para quem já está no nível aí mais avançado, né? Então vamos prosseguir aqui. O Everton Coelho, a gente vai falar lá do seu leilão, né? Que é uma pergunta que você fez aqui mais na frente, né? Se não me engano foi você. Em caso de falência do proprietário, o imóvel ainda possui dívida. Se o imóvel possui dívida, entendo aí que é dívida de ou IPTU ou condomínio, né? E com pedido de inventário. É um risco arrematar? Então, depois que foi decretada a falência, é estabelecido ali, né, a massa falida, né, arrecadam-se todos os bens da pessoa que faliu, né, da pessoa jurídica que faliu, e é feito aí o juízo universal ali da falência, né, arrecadam-se todos os bens num único juízo, com exceções aí de algumas dívidas, né, dívida tributária, dívida trabalhista, né, que correm à parte depois que elas têm o valor liquidado, aí sim a execução corre aí nesse juízo da falência. E a ordem de preferência aí é a regra legal, né? Trabalhista, tributária e condominial. Prosseguindo aqui, o Ezequiel Freitas, ele pergunta sobre arrematar apartamento sem vaga de garagem. É um problema para vender? Olha, sendo sincero, um apartamento sem vaga de garagem, atualmente, ele não tem tanto valor econômico quanto um apartamento com vaga, não tem tanta utilidade. Para vender, você vai ter que baixar o preço, a liquidez dele é reduzida. Agora tudo depende, se naquela localidade todos os prédios ali em volta não possuem vaga de garagem, então essa é a situação padrão da localidade, então isso não é um fator relevante. Agora, se todos os outros apartamentos em volta ali são apartamentos mais novos, que tem 1 ou 2 vagas, e o seu prédio ali não tem, ele é um patinho feio ali da localidade, aí ele está diferenciado negativamente. Então é uma série de fatores, depende da localidade, depende do contexto, mas de regra geral, não ter vaga de garagem, é claro que reduz a liquidez e reduz aí o valor de mercado do imóvel. Então você vai ter que baixar o valor de mercado para poder vender. Então a questão aí de liquidez, nesse caso, você vai fazer o que é chamado de liquidez forçada, né? Baixar o preço
para poder dar liquidez ao seu imóvel e garantir que ele seja compatível com os demais aí que tem a vaga de garagem, né? A Giovana perguntando o que é a consolidação da propriedade. Giovana, a consolidação da propriedade ocorre ali no leilão de alienação fiduciária, leilão de imóveis que são retomados pelo banco. Na hora que é feito o contrato de alienação fiduciária, ocorre ali uma divisão da posse, né? É chamada posse direta, que fica com o devedor, a pessoa que fez o financiamento, e a posse indireta lá, que fica com o banco. Então, tem uma divisão da posse. Então, divide uma posse para o possuidor, de fato, quem está usando o imóvel, né? Que é a pessoa que fez o financiamento, e a posse indireta ali do banco. Depois que a pessoa deixou de pagar, foi intimada para pagar e não cumpriu o prazo, não fez o pagamento, o banco consolida, ele junta as duas posses. Agora as duas posses, tanto a direta quanto a indireta, é do banco, é do credor, e ele é obrigado a levar a leilão. Então chama consolidação da propriedade, exatamente por isso que junta as duas posses aí em nome do banco, do credor, para ele poder levar o imóvel a leilão, né? Giovana novamente perguntando: quando tem alienação fiduciária e o imóvel ocupado por outra pessoa que comprou, é viável arrematar? Outra pessoa que comprou, o que acontece? Se você fez um contrato de alienação fiduciária, o imóvel é do banco. Você só vende se tiver autorização do banco. Você tem direitos sobre esse imóvel, você não tem a propriedade. Para fazer a cessão desses direitos que você tem que ter a anuência do banco. Qualquer coisa feita sem anuência do banco, ela não possui validade. Ali seria algo feito aí extraoficial, não tem validade, e essa pessoa aí, ela pode até entrar na justiça depois aí, mas o procedimento aí de expropriação aí extrajudicial vai correr normalmente. Esse título não tem validade. É diferente de um outro contexto aí, que a pessoa já tem a propriedade do banco, por exemplo, um leilão judicial, a pessoa tem a propriedade do imóvel e ela vende com um contrato de gaveta. Aí é uma situação mais difícil, mais complexa, porque existem direitos maiores, mais fortes nessa situação. Agora, quando envolvendo banco, alienação fiduciária, quem está vendendo sem autorização do banco, na verdade, está fazendo um ato ali que não tem validade. Então, é uma situação ali que provavelmente pode até atrasar a emissão da posse, uma discussão ali jurídica, mas na prática o comum é que isso no final não vai evitar a venda do imóvel e nem a questão aí da posse. Pode atrasar, é claro, né? A pessoa vai lá, vai questionar, mas no entendimento geral aí não vai trazer problema de não vender ou de tomar posse. Pode simplesmente atrasar, porque a pessoa vai ficar recorrendo ali, mas então tem que avaliar. Bom, prosseguindo aqui, né? Próxima questão, Gabi, UFMG. Fala, leilão e inventário. Pergunta como é que é a ordem de preferência do concurso de credores. Quem tem preferência, a fazenda pública ou condomínio? Galera, sempre que tem aí um processo, né, de execução, o que acontece? Normalmente, a pessoa que está sendo executada está devendo outras pessoas, então ela tem outros credores a pagar, e pode ser que existam outros processos correndo em paralelo, pode ser que não, que seja um único processo, mas o que acontece? Na hora que é penhorado o imóvel, que é feito o leilão, a própria Código de Processo Civil determina que sejam intimados todos os demais credores para que eles habilitem o crédito. Então vai vender, penhorou o imóvel por dívida de condomínio, por exemplo, aí vai ser vendido, alienado. O produto da venda desse imóvel tem que ser dividido ali entre todos os credores, e existe uma ordem legal de preferência, não é um negócio aleatório, quem pediu primeiro ganha, não é assim. Tem créditos que têm prioridade sobre os outros. Por exemplo, a dívida trabalhista, por ter um caráter ali alimentício, né, ela tem prioridade sobre as demais. Então, mesmo que seja uma execução de condomínio, o condomínio executor fez o processo, o produto da arrematação primeiro vai pagar ali essa dívida trabalhista, depois, eventual dívida tributária ali com a fazenda pública, e depois, condomínio. Essa é a regra legal, a lei estabeleceu dessa forma, estabeleceu que essas dívidas têm prioridade sobre as demais.
Pode ser que no caso concreto o juiz determine uma inversão dessa ordem? Pode, o juiz pode analisar que no caso concreto ali, por N fatores, a ordem seja outra, mas isso tem que estar claro, ele deve estabelecer isso claramente porque ele está decidindo de forma ao que estabelecido ali é previamente na legislação. Então existe uma regra e nesse caso aí o crédito da fazenda pública tem prioridade para receber antes da dívida de condomínio. Então a regra é essa, né? Primeiro coloca lá trabalhista, quitou a dívida trabalhista, beleza. Aí a próxima aí, dívida da fazenda pública, né? Dívida tributária. Aí depois disso, aí sim vai sobre a dívida de condomínio. Doutor Leilões perguntando aí, entre o crédito de condomínio e a fazenda pública federal, quem tem preferência em face das dívidas próprio terreno informadas no edital? Como falei aqui, em regra, pela legislação aí, o crédito tributário, né, da fazenda pública tem preferência. Já vi juiz decidir de forma contrária? Já vi, é caso concreto. Aí depende de uma série de variáveis de contexto, mas a regra é essa aí, que o crédito tributário aí da fazenda pública ele tem preferência sobre os demais, né? Sobre o condominial. Helder Wagner Malaguti perguntando aqui, bom dia, né? Pode ocorrer do edital ser omisso com relação aos débitos do imóvel? Pode, e às vezes acontece. É raro, mas acontece muito, né? Pode ser que o edital seja omisso, sim. A regra é que o edital ele tem que informar todos os ônus e gravames que incidam sobre o imóvel. A regra é essa. Se ele foi omisso, esse edital já está falho. Ele já pode ser, inclusive, questionado. Que é a regra de ir lá, tudo que o edital deve ter. Se você está comprando um imóvel, você tem que saber de quem é a responsabilidade sobre essa dívida, né, de IPTU e condomínio. Agora acontece, por exemplo, quando o edital cita a dívida, existe dívidas de IPTU e condomínio no valor de tal, e não fala nada, não fala de quem é a responsabilidade. Nesse caso, o STJ já decidiu que a responsabilidade é do arrematante, porque ele tomou ciência de forma inequívoca ali pelo edital que existia dívida e não havia nenhuma determinação no edital dizendo que a dívida não era dele. Inclusive, indo contra a previsão aí do artigo 130 do Código Tributário Nacional, que diz que na hora que você arremata o imóvel ali, essa dívida ela subroga no preço. O preço da arrematação já seria o suficiente, você não pegaria a dívida. É a mesma coisa ali na dívida de condomínio, né? Então, mesmo o entendimento sendo contrário, se citou a dívida, não falou nada, a responsabilidade, em regra, é do arrematante. Agora, se o cara é totalmente omisso, não fala que existe dívida e não fala de quem é a responsabilidade. Primeiro que o edital já está falho, deveria falar. O meu entendimento, nesse caso aí, é que não seria a responsabilidade do arrematante, porque ele não citou, o arrematante não tomou conhecimento, e o arrematante está ali amparado ali pelo artigo 130 do CTN, o artigo 908 lá também do Código de Processo Civil, que fala também da questão do dívida de condomínio, né, que subroga no preço. Então, ele está amparado, mas como pode ser dívida de valor alto, para você ficar bem seguro aí, prudente, sugiro entrar em contato com o leiloeiro, formalizar, falar, a dívida de IPTU e condomínio existe? De quem é a responsabilidade? Por e-mail, formalizar para você ficar mais seguro e evitar aí, de repente, aí uma surpresa inesperada. Mas o meu entendimento aí é que se não citou nada, não falou de dívida nenhuma, em momento algum, não seria a responsabilidade do arrematante, inclusive seria um edital aí falho, porque ele deveria trazer essa informação aí por prévia disposição legal, né? Bom, Giovana novamente, vamos ver aqui a Giovana. A pessoa que compra da pessoa que fez o financiamento sem autorização do banco e tem contrato de gaveta de compra e venda, mesmo sendo alienação fiduciária, a pessoa que comprou perde o imóvel? Perde. Comprou errado, perde o imóvel. Tem que fazer. O imóvel, cara, é uma aquisição talvez de maior valor econômico que a pessoa faça durante sua vida. Comprou um imóvel, poucas são as pessoas que fazem grandes aquisições de imóvel. Então tem que ser bem feita, tem que ser contratado de repente um corretor se a pessoa não entende nada, porque você está comprando de uma pessoa que não tem
o poder de vender, ela não é proprietária, ela só pode vender os direitos, né, fazer a cessão de direitos que ela tem que ser o banco autorizar. Então é uma venda que é falha. Agora, ela vai perder o imóvel, mas ela pode entrar com uma ação ali de regresso ali contra a pessoa que vendeu para ela, que já está endividada também, né? Já está perdendo imóvel, às vezes a pessoa está perdendo imóvel, já sabe que vai perder imóvel, parou de pagar as prestações e de má fé vende para um terceiro ali com contrato de gaveta por um preço muito abaixo do valor de mercado. Aí já é um alerta para quem está comprando, porque eu estou comprando imóvel que vale 300 mil, o cara está me cobrando 100 mil só. Não tem ninguém bonzinho, né? Não há almoço grátis. Alguma coisa tá estranha aí. Então quem está comprando também tem que ter esse alerta. Está comprando algo muito abaixo do valor de mercado, tem um motivo. Tirando os casos aí de quem compra em leilão e vende depois, que tem uma justificativa para vender abaixo do valor de mercado, esse caso aí é um caso que liga o alerta. Então quem vendeu, provavelmente vendeu de má fé. Quem comprou poderia estar sabendo ou não. Aí essa pessoa vai perder o imóvel e ela vai ter o direito ali de cobrar de quem vendeu para ela, mas vai cobrar do cara que já está endividado. Então assim, provavelmente vai ficar numa situação aí complicada para reaver esse valor. Agora o arrematante ali, ele está protegido, ele não tem nada a ver com essa relação aí que foi feita à margem da legalidade, né? Helder falando aqui, o contato com o leiloeiro sempre é prudente, sempre, cara. O leiloeiro está ali para ajudar, inclusive ele ganha comissão para isso, para prestar esse serviço. Não entrem nunca em um leilão com dúvida, principalmente sobre responsabilidade de IPTU. Tem dúvida, mesmo que o negócio tá bem bonito ali, mas você ficou em dúvida, tá meio dúbio ali a redação. Às vezes você lê uma redação de edital que o negócio tá dúbio, não tá preciso. Você lê de um jeito, você entende de um jeito, depois você lê de novo ali, você entende outra coisa. Na dúvida, galera, pergunte, formalize, não entrem num leilão sem ter a certeza da dívida de IPTU e condomínio, se vai passar para você ou não. Se está meio dúbio ali, um negócio meio em cima do muro ali, manda um e-mail lá e formaliza, nesse leilão aqui, nesse caso aqui, tendo saldo aí de dívida de IPTU e condomínio, a responsabilidade será da rematante ou não? O cara vai te responder, e é a obrigação dele responder. Então aí você formaliza ali, então você fica mais seguro para poder seguir aí na sua arrematação, né? Bom, galera, vão colocando aí as perguntas. Quem tiver interesse em entrar ao vivo aí também para fazer pergunta, a gente vai abrir aqui ao final da live, né? Prosseguindo agora aqui. José Costa pergunta, recomendo arrematar o primeiro leilão pela Caixa? Demais. Recomendamos demais para quem está começando aí. Existe uma escada do conhecimento, né? Você tem que ir subindo o degrau. Não recomendo quem está começando já partir para um leilão judicial. Leilão de direitos aí menos ainda, porque o conhecimento ele vai amadurecendo, né? Não adianta você tentar pegar um negócio mais lá na frente. Vai devagar, começa devagar. O leilão da Caixa é excelente e recomendo dentro da Caixa que seja venda direta, que a venda direta é depois que ocorrendo ali o primeiro e o segundo leilão ali da alienação fiduciária, o banco já tem a propriedade plena do imóvel, ele vende do jeito que ele quiser, uma venda normal, e normalmente tem muita facilidade. Você pode contratar não, né? Porque você não paga, né? Ter a assessoria ali de um corretor credenciado da Caixa, um corretor especializado, sem nenhum custo, porque a Caixa que vai fazer esse pagamento para ele. Você pode financiar ali normalmente até 95% do valor do imóvel. É claro que vai depender de análise de renda, né? De uma série de fatores. Você pode compor a renda, né? Com mais pessoas, eu, Renan e Pedro, a gente arremata junto, cotizado, então não há problema nenhum em arrematar cotizado. Então, se você não tem todo o valor e quiser juntar mais pessoas, ou se você tem todo o valor, mas você não quer colocar tudo ali, você pode chamar outras pessoas para fazer essa parceria contigo. Não precisa ser familiar, ter nenhum vínculo ali de parentesco nem nada. Pode compor renda e, o mais importante aí também, regra geral, né, pela venda direta da Caixa ali, a disposição padrão da Caixa é que você vai receber o imóvel ali livre, né, das dívidas de IPTU e de condomínio. Então você não vai ter que ficar fazendo essa análise ali de responsabilidade nem nada, você já sabe previamente que o imóvel estará livre ali de IPTU e condomínio. Então é algo muito mais simples, muito mais tranquilo. Então eu recomendo para quem está começando, começar com o leilão da Caixa de venda direta. Você vai ganhar experiência, depois que você fez a sua primeira
aquisição e venda direta, você já vai ter uma experiência muito boa de todo o ciclo de procedimento ali, e isso vai te dar segurança para você ir amadurecendo e evoluindo aí para o leilão de alienação fiduciária e para os leilões judiciais. Então, para quem está começando, recomendo demais leilão da Caixa aí. Não quero, até o da Caixa venda direta eu acho muito arriscado. Então não pega um de valor alto, pega um de valor mais baixo ali para você ver como é que funciona, entender. Aí depois que você ganhar confiança, né, aprender realmente como funciona, se sentir mais seguro, e você vai galgando aí imóveis mais complexos, né? Ricardo perguntando: imóvel que é vendido em 100%, mas tem coparticipação, como funciona? Eu estou entendendo essa coparticipação aí como condômino, né? Tipo, é um apartamento que tem 2 donos na matrícula, né? Cada um tem 50%, e foi penhorado e leiloado ali 100% do imóvel. Normal, acontece. Até para se fosse feito só o leilão de 50%, seria um leilão ali que provavelmente não daria resultado, né? A pessoa não vai querer arrematar um imóvel para ter condômino, ser dono com outra pessoa que ela não conhece. Você é responsável por IPTU, condomínio, ter que acertar, de repente, venda ou aluguel com uma pessoa que você não conhece. Então a justiça já permitiu que fosse feito o leilão da integralidade de 100% do valor do imóvel, garantido a quota parte da outra pessoa que não foi executada. São 2 donos ali, A e B. O A foi executado, o A que tem dívida, o B que não tem nada a ver com a história, ele vai ter direito ali, a parte dele ali, pelo valor de avaliação, do produto da venda. Vendeu lá, do produto da venda, ele tem direito a 50% do valor da avaliação. Então é garantido o direito dele. Aí o que sobrar aí, quitar todas as dívidas, vai para o executado original. Então não há problema nenhum. O problema é quando é a venda da fração ideal do imóvel. Aí é uma situação que normalmente aí não é interessante, né? Porque você vai ser dono junto com outras pessoas. Então normalmente é difícil de gerenciar. Não estou dizendo que não é, que é 100% das vezes não vai ser lucrativo. Pode ser que seja lucrativo. Pode ser que, por exemplo, seja um imóvel comercial, uma loja que já está alugada, dando um aluguel muito bom, e você, na hora que entra ali, você vai receber parte do aluguel, porque já está alugado, você tem uma fração ideal do imóvel, você vai ter direito a receber parte desse aluguel proporcional ali ao que você adquiriu. Pode ser um caso interessante, mas no geral a gente vê que não é muito interessante, né? Bom, Giovana perguntando: como é feito o financiamento do imóvel arrematado? Precisa de crédito aprovado antecipado? Então, no leilão extrajudicial você pode, em alguns casos, né, arrematar e financiar. O ideal aí é que você tenha já o seu crédito previamente aprovado, para não ter a surpresa aí de arrematar achando que vai financiar e no final ali teu crédito não está aprovado. O ideal é aprovar antes. Pode aprovar depois? Pode. Algumas vezes aqui a gente não estava ali com o crédito aprovado previamente, a gente aprovou depois sem nenhum problema. Agora, existem alguns editais que prevêem punição, que eu acho indevido, né? Para quem arrematar ali, tentar financiar e não ter o crédito aprovado. Nunca vi na prática essa punição ser aplicada. Eu acho que é mais só pro forma ali. Não concordo que você não pode entrar no negócio achando que vai financiar e depois, por motivos alheios à sua vontade, o crédito é reprovado e você ainda ser punido por isso. Mas na prática, entendo que não deve nem haver essa multa ali, mas deve rejeitar aí a sua proposta e seguir o jogo. Mas o ideal é já deixar o crédito previamente aprovado para poder já saber ali que está aprovado, saber mais ou menos qual o valor que você pode entrar que está autorizado, né? Érica Dalto, venda direta da Resale, também procedimento tranquilo, simples ali, seguro, sem nenhum problema. Venda direta não tem muito mistério, né? Só fazer as checagens normais ali, né? Padrão, né? De toda a compra e venda normal que deve ser feita, né? Verificar se tem alguma ação judicial no venda imóvel, algum ônus, gravame na matrícula, verificar quem está ocupando o imóvel, todas as verificações normais que devem ser feitas numa compra e venda normal. A galera fala muito de leilão, é complicado, mas numa compra e venda normal tem que ser feita todas essas análises, né? Checklist. E muitas vezes as pessoas nem fazem essa checagem aí da forma que deve ser feita, né? O leilão da Caixa é pela internet? Sim.
pela internet. Muito tempo atrás tinha muito presencial, né? Mas agora aí com tecnologia e com a pandemia também, praticamente tudo aí pela internet, procedimento tudo pela internet, à distância, sem nenhum problema, né? Vamos lá. Siviero Rodrigo. Arrematação, leilão extrajudicial. Se o habitante não quiser sair amigável, tem que iniciar ação de despejo ou a lei de alienação fiduciária já tem a previsão de despejo? Então, nesse caso aí, normalmente, né, num leilão de alienação extrajudicial ali, leilão de banco, você vai conseguir aí a desocupação amigável, 90% das vezes, vai conseguir, é bem tranquilo. Ah, não conseguiu, vai ter que entrar com a ação, aí não é ação de despejo, né? Despejo seria a questão lá da locação, é a ação de emissão na posse. Não é reintegração, porque reintegração é para quem já teve a posse. Como você nunca teve a posse, é ação de emissão na posse. E a própria lei de alienação fiduciária, ela já garante um procedimento mais rápido para essa ação. Ela determina que o juiz ali pode determinar de forma liminar, assim, ele nem houve outra parte lá, já de cara lá recebeu a petição, tranquila, já de forma liminar, defere a emissão na posse ali com prazo aí de 60 dias para ser cumprida. Então é um procedimento muito rápido. Então não é aquela questão de o cara pode ficar defendendo um monte de coisa. Não, a lei já é feita para que a forma do sistema de financiamento habitacional funcione. O banco não vai emprestar o dinheiro dele sem ter a certeza, a garantia muito forte de que ele vai conseguir retomar o imóvel, de que não vai ter problema nenhum, de que a posse depois também é tranquila, porque senão dificultaria a vida do banco. Então a lei já foi feita ali para facilitar o sistema de financiamento habitacional. Então ela dá segurança para a arrematação, facilita essa desocupação. A desocupação que a gente demorou mais tempo aqui, levou uns 5 meses que teve que entrar com a ação. E o cara ficou lá, não quis sair, a gente quis negociar e não quis. Levou uns 5 meses por causa da pandemia também, né? Na pandemia, a questão de não poder, os oficiais de justiça não poderiam dar cumprimento a mandado, o negócio que se prorrogou mais, o que demorou mais foi isso. Mas na prática, uma ação dessa aí, 2 meses, 3 meses, você já tem a posse do imóvel. E esse caso que demorou 5 meses, o cara que saiu, aí o que a gente fez? Pela lei, né? Quem está ocupando o imóvel de forma indevida tem que pagar uma taxa de ocupação no valor de 1% sobre o valor do imóvel. E a gente cobrou. A gente nem cobra isso não. Mas por o cara ter ficado lá, e foi até grosso com a gente, né? A gente todo educado ali, com empatia. A gente propôs um monte de coisa, queria comprar ali os móveis, né? Que ele colocou no imóvel, queria ajudar. O cara não teve um trato bom com a gente entrou com a ação cobrando essa taxa de ocupação e foi deferida. O cara não pagou, aí juntou um monte de coisa aí, tá em 38 mil reais que ele tem que pagar pra gente. Ou seja, a gente nem ia cobrar no procedimento amigável ali, mas como o cara foi grosso, foi arrogante com a gente, né? Foi que, não vou pagar nada não, eu vou ficar aqui até o final. Aí a gente, tá bom, vamos fazer valer os direitos, né? Porque tá na lei. Cobramos e vai ser executado agora. E ele tem imóvel não, mas ele tem carro no nome dele. Se ele não tiver valor nenhum, vai ser penhorado aí o carro dele para quitar essa dívida com a gente, que a gente nem usa isso, mas pela forma com que ele foi grosso ali ao longo da tratativa, a gente resolveu entrar com a ação, e a ação ali garante, né? Como eu falei, a lei foi feita para garantir que funcione o sistema ali financeiro da habitação e dar segurança aí ao arrematante, né? Prosseguindo agora aqui, Fernanda Batista perguntando qual leilão de imóvel é mais lucrativo, extrajudicial ou judicial. Essa pergunta já manjada, né? Velha, né? A galera tem muita dúvida. Os dois leilões são lucrativos, os dois. Tem gente que se especializa em um ou outro, que gosta mais de judicial ou gosta mais de extrajudicial. Tem vantagens e desvantagens. A gente gosta dos dois aí, não vê dificuldade em nenhum dos dois. Eu vou falar aqui as vantagens e desvantagens de cada um deles, aí vocês avaliam aí se vocês vão arrematar nos dois, se vão arrematar num só. O extrajudicial é mais simples, muito fácil, procedimento simples, e não requer muito conhecimento, procedimento muito rápido. Tem a possibilidade de você financiar, então você tem a possibilidade de usar o capital do banco ali, né, para sua arrematação. Então tem a questão da alavancagem, e a alavancagem
ela normalmente aumenta aí a sua lucratividade, então facilita, né, nesse momento. É um procedimento mais rápido, você registra o imóvel mais rápido depois, não tem muito questionamento, e o imóvel está com a matrícula ali normalmente limpinha, para estar alienado com o banco, não tem que ter gravame. Então é mais fácil na hora que você vai registrar também ali, normalmente não dá pendência, porque não tem nenhum gravame no imóvel, diferentemente do judicial, que tem vários gravames, e você tem que ir dando baixa nesse gravame para poder registrar, né? Agora, a desvantagem, se é fácil para você, é fácil para todo mundo, né? Então, existe uma demanda muito grande para leilões extrajudiciais, aumenta muito a concorrência e acaba que o preço sobe. Na hora que o preço sobe, a sua lucratividade cai. Então, ali, uma coisa meio que anula a outra. É mais simples, é mais rápido, pode financiar? Pode, mas aí mais pessoas participam do leilão, o preço sobe um pouco mais, em contrapartida, a lucratividade cai um pouco, né? E se não for conseguida aí a posse amigável, vai ser necessário entrar com ação de admissão na posse, que não é nada demais também. Você vai conseguir a posse ali, mas vai envolver um custo aí, vai ter que pagar o advogado, e vai ter também a questão do tempo, né? Pode demorar um pouquinho ali, 2, 3 vezes, mas nada demais. Então a desvantagem é que nesse caso você tem que entrar com ação de admissão na posse. Agora o judicial ele é mais complexo, então por isso ele é menos concorrido. Então quem entende tem mais tranquilidade, porque tem poucas pessoas que dominam, então a concorrência é menor. Poucas pessoas dominam profundamente, por exemplo, leilão de direito. Poucas pessoas entendem sobre leilão de direito e às vezes é uma excelente oportunidade, mas já assusta só da possibilidade da pessoa pegar ali a dívida do financiamento, né? O parcelamento não exige ali a comprovação de renda no judicial. No financiamento do banco, exige a comprovação de renda. Você tem que comprovar a renda. Se você tiver negativado aí, provavelmente o banco não vai aprovar. Agora, no parcelamento, não. O judicial, você pode dar 25% de entrada, parcelar o restante em 30 vezes. O prazo é menor, é 30 vezes. No financiamento pode ir até 420. Mas não tem nenhuma análise de renda. Então, se você tem dívida, alguma coisa, dificuldade de comprovar a renda, o judicial pode ser uma alternativa aí, porque não há necessidade de comprovar a renda, né? A emissão da posse no judicial é feita no próprio processo, você não tem que entrar com um novo processo de emissão da posse, no próprio processo ali, depois do leilão, você peticiona lá e pede para expedir a carta de arrematação e o mandado de emissão da posse, então um procedimento aí mais rápido e seguro, né? Desvantagem do judicial é mais complexo, requer análise mais detalhada aí, conhecimentos jurídicos, mas também nada demais. Ele é mais demorado, é um pouco mais demorado do que o extrajudicial, porque envolve justiça, pode ocorrer algum tipo de recurso ali que o juiz demora a decidir, o juiz pode demorar a expedir a carta de arrematação, assinar alguma coisa, e na hora que você for registrar, normalmente o imóvel tem alguns gravames ali na matrícula, alguma coisa que é mais fácil dar pendência no cartório e até resolver essas pendências demora um pouquinho mais. Por isso que no judicial a gente trabalha aí um ciclo de venda aí de 12 meses. No extrajudicial mais rápido, a venda no judicial para desenrolar normalmente demora um pouquinho mais. Então a gente trabalha com 12 meses para poder desenrolar e fazer a venda. Bom, galera, fechamos aqui as perguntas que foram feitas na caixinha. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui na live e vou abrir aqui quem quiser entrar online aí para tirar alguma dúvida. Érica Adalto perguntando: e o contato com o síndico? Tem que fazer previamente o leilão, aquela etapa de diligência lá no site Informe Cadastral, verificar o contato do síndico, entrar em contato para levantar aí dívidas se tem dívidas de condomínio, quem que está ocupando imóvel, valor de mercado, quanto tempo o imóvel está lá desocupado, se está desocupado, se não está. Então esse contato com o síndico é muito importante para saber a questão das dívidas, né? Se tem dívida lá de condomínio, qual é o valor atualizado da dívida, qual o estado de conservação do imóvel e também quem está ocupando o imóvel. Às vezes o síndico fala: não, o imóvel está desocupado já, ou o imóvel está alugado, o imóvel tem um cara lá que comprou há pouco tempo. Então ele vai passar, algumas vezes vai passar, né? Outras não. A maioria das vezes eles são bem solícitos, porque ele tem interesse ali que ocorra leilão para que seja quitada a dívida de condomínio. Então na maioria das vezes ele vai te ajudar. Agora tem um caso ou outro ali que o cara se nega a passar informação, só passa informação para quem é morador. Mas não é regra, né? Vamos lá.
O Ricardo perguntando qual a melhor hipótese que os advogados usam para assustar e cancelar um leilão. Tem várias hipóteses aí. A maior parte dela é ausência de intimação ali das partes. Por exemplo, se houve um ato de penhora, a parte tem que ser intimada. O credor tem que ser intimado, outros credores, credor hipotecário, credor fiduciário, credor de ação trabalhista, tem que ser intimado o leilão, tem que ser dada a oportunidade aí deles habilitarem o crédito, preço vil, falta de atualização da avaliação, esses são os maiores, né? Preço vil e ausência de intimação aí no extrajudicial, o que pode gerar a nulidade aí, é a ausência ali da intimação para purgar a mora e a ausência da intimação das datas dos leilões, né? As demais ações aí, ela resolvem em perda e dano. Vamos lá. Bom, galera, vou abrir aqui, se tiver alguém querendo entrar aí, só chamar aqui agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Ferreira Adal tinha pedido aqui, vou aceitar entrar. Quem tiver interesse em entrar aí também para fazer alguma pergunta ao vivo, só chamar agora aqui que eu aceito aqui, habilita, a gente já... Estou aceitando aqui. Mas parece que não está mais na live, né? Ele fez o pedido mais cedo aí na hora que entrou, né? Ferreira, se estiver na área aí, Adalberto. Quem tiver alguma dúvida aí também, pode mandar aí que a gente já responde aqui direto, né? O Ricardo, né, perguntando aí, leilão de alienação fiduciária, como funciona o pagamento da dívida restante? As parcelas continuam normalmente, novo contrato? Não, se for de alienação fiduciária normal, a pessoa deixou de pagar, o imóvel vai a leilão, você é arrematante, arremata o imóvel, não tem mais dívida nenhuma. A dívida que tinha lá com o devedor antigo é quitada, o banco da quitação, você comprou o imóvel, para você não tem nada, nem para o cara que está lá. Diferentemente do leilão de direito. Se for leilão de direito, aí você continua pagando essas prestações. Eu não entendi por essa pergunta. Se for alienação fiduciária simples, a pessoa deixou de pagar a alienação fiduciária, o financiamento, o imóvel foi leilado, para quem comprou não tem que pagar mais nada. É só o valor do lance ali, TBI, essas coisas, mas não tem que pagar a prestação não. Agora, se for um leilão de condomínio, leilão de direito sobre uma alienação fiduciária, aí sim, aí você entra aí na situação do contrato e vai ter que pagar as prestações faltantes, né? Bom, a Ayrton na live aí, aceitei aqui. Vamos ver se ele entra. Opa, bom dia, Ayrton. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Tá fazendo aí o aeróbico, né? O aeróbico da manhã, né? Isso. Show de bola. Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tá aproveitando o tempo, né? Tem que aproveitar, né? Tem que ser, né? Fazer duas coisas. Isso aí. A minha dúvida é o seguinte. No caso, já até perguntei antecipadamente via aí, eu queria estipular um pouco melhor. No caso de inventário, ok? Quando tem esse concurso de credores. Isso. O inventário já foi aberto ali. Já. É um inventário negativo. Só tem um bem de família. É um imóvel grande, tá? Imóvel de 3 milhões. Só que a dívida é negativa. Existem dívidas fiscais, 10 anos de condomínio aberto, IPTU, todas essas outras coisas. Não tem trabalhista. A dívida que existe é do falecido, do defuso, não é do herdeiro. Não. Tá. A pergunta é o seguinte. E aí eu vi aí que a Fazenda Pública Federal toma todo o crédito, porque tem mais de 6 milhões de dívida previdenciária. Certo? A ordem de preferência ali se tiver uma dívida trabalhista, primeiro o crédito trabalhista. Na sequência, a dívida aí da Fazenda Pública, ela tem preferência. Aí depois, condomínio, depois aqueles créditos que não tem nenhuma garantia nem nada, ali que são os créditos, os credores quirografários, né, que não tem nenhuma forma de garantia nem nada, né? A minha pergunta é essa, a dívida próprio terreno, por quê? Se é um bem de família,
a Fazenda Pública não pode mandar leilão. Concorda? Depende, né? Se for, por exemplo, uma dívida do próprio imóvel, uma dívida de IPTU... Tirando IPTU. Não, é só federal. Aí o imóvel poderia ser penhorado mesmo sendo bem de família, né? Essa que é a questão. Então, ou seja, as dívidas próprio terreno, elas mandam o imóvel a leilão, mas elas não recebem. Elas perdem para a Fazenda Pública Federal. Exato. Na regra geral, sim, se não for um bem ali que tenha alguma exceção ali ao bem de família, uma dívida de condomínio, é uma dívida de caráter próprio, uma dívida gerada pelo próprio imóvel. Então, ela é uma exceção à impenhorabilidade. O imóvel pode ser penhorado normalmente para quitar essa dívida e vai ser vendido mesmo sendo bem de família, porque é uma dívida do imóvel, o próprio imóvel gerou. Então, aí, pela lei 8.009 aí do bem de família, fala que é uma exceção. Uma dívida de IPTU também, uma dívida de caráter próprio do próprio imóvel, ela é uma exceção. Então, se for esses dois casos, não cabe aí a questão da alegação de bem de família. Outras dívidas que não caem na exceção, aí tem a alegação de bem de família, ela permanece, né? Sim, mas a minha pergunta é a seguinte: e aí como é que ficaria exatamente em função dessa questão? Porque tem R$1 milhão de dívidas de condomínio para trás. E já existe execução de condomínio em andamento. Mas por burrice do advogado ou e determinação judicial, ele habilitou essa dívida no inventário, ao invés de fazer execução autônoma. Então tá lá. Então vai ter esse concurso que é de todo mundo. A Fazenda Pública vai levar tudo. Então quem arrematar fica com a dívida de condomínio? Ou ela se subroga no preço dos termos do 908? Aí vai ter que ver o que o edital diz. A regra, se não tiver nenhuma determinação ali, é que quem está arrematando não pegaria essa dívida de IPTU e condomínio. Isso não é a regra, né? Mas se o edital dispor que caberá ao arrematante eventual saldo da dívida de IPTU e condomínio que não forem quitados com o produto da arrematação, aí o cara que está arrematando vai herdar esse saldo aí da dívida de IPTU e condomínio, que é uma dívida de caráter próprio terreno. É um entendimento que eu não concordo, mas o STJ já falou que se tiver previsto no edital, aí não tem para onde fugir. O princípio da boa-fé, né? Tava ali já, você tomou conhecimento, você entrou porque quis, né? Sim. Não, tranquilo, era só para comungar também, ou seja, é contrário, é contra a legem, mas... mas infelizmente... É o que diz na prática, né? Na prática é isso. Na prática o STJ falou que vale. Então, vale. Não tem para onde fugir, né? Tem que aceitar, né? Não, tranquilo. Era isso. Obrigado e parabéns. Tranquilo, então? Viu? Tranquilo. Não, show de bola aí. Sucesso aí no aeróbico aí. Um abraço. Até logo. Tchau. Bom, galera, pergunta boa aí, né? Leilão de inventário, com dívida aí de IPTU, dívida da Fazenda Pública. É aquele negócio que a gente falou aqui, né? Vale o que está previsto no edital. Se o edital atribuiu a dívidas de IPTU e condomínio para arrematante, infelizmente o STJ já falou que é isso mesmo, vale o que está previsto no edital. Então, leiam o edital com muita calma, tranquilidade, paciência. Se tiver dúvida, pergunte o leiloeiro lá, para não entrar aí no leilão sem ter certeza se a dívida de IPTU e condomínio vai ser sua ou não. Se o edital fala que existe a dívida de IPTU e condomínio, cita o valor, mas não diz que é o responsável, já há entendimento aí que seria a responsabilidade do arrematante. Então, na dúvida, questiona o leiloeiro lá, formaliza para não ter nenhuma surpresa. Bom, galera, fechamos aqui nossa 1 hora aqui de Smart Responde. Agradeço aí a audiência de todos. Quem fez alguma pergunta aqui que por algum motivo passou aí e não foi respondida, pode mandar para a gente lá, direto lá no nosso direct do Instagram, que a gente responde. Valeu, galera Smart aí. Forte abraço, bom dia aí. Até mais.